O Santo Evangelho desse domingo 16 de julho de 2017 é o de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Depois pularemos para o versículo 18, indo até o versículo 23. Principia assim. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, mas não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra do reino e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra do reino, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um de 100, outro de 60 e outro 30 por um. Este é o Evangelho. Duas coisas aqui para não alongar esse vídeo. A primeira coisa que a mim impressiona e que eu percebi que também acontece com vários comentaristas que consultei, é essa multidão. Jesus se senta à beira do lago da Galileia, que aqui o Evangelho chama de mar, mas é um lago grande, mas é lago. E logo as multidões o descobrem e se aproximam dele, de Jesus. Multidões compostas por pessoas que vinham de lugares longínquos, diferentes, para se encontrar com Jesus. Eram tantas multidões que Jesus resolveu ingressar num barco e falar do barco para a margem para a multidão. A segunda coisa que destaco é a parábola das sementes, dos vários terrenos onde as sementes caíram. Então agora eu retorno para tirar as lições. Primeiro com questão à multidão. Quem que não gosta de multidão, hein? Certamente Jesus gostava muito das multidões. Ele sempre era cercado por elas. Muita gente sempre ao redor dele. Eu gosto das multidões. Eu gosto do povo. Eu gosto de ir à praça pública nas manifestações e encontrar as multidões. Eu gosto de sala de aula lotadas de alunos. Eu gosto dos templos com muita gente.
Eu gosto das multidões. Jesus certamente as amava ainda muito mais. Mas aí vem o segundo ponto. Jesus não tem nenhuma ilusão com as multidões. O Evangelho não tem nenhuma ilusão com as multidões. As multidões são ilusórias. E o Evangelho não tem muita ilusão mesmo com as multidões, quando as mostra muito perigosas, inclusive. Vejamos alguns exemplos. Quando Jesus foi preso e os opressores, governantes, governadores, Herodes, Pilatos, perguntaram se as multidões escolhiam ele ou Barrabás, as multidões prontamente gritaram, Barrabás, Barrabás, e gritaram, crucifica Jesus. As multidões não são de confiança. Quando Jesus carregou o patíbulo sobre os seus ombros para ser crucificado, as multidões não intervieram para defendê-lo. Não fizeram nada por ele. Depois, quando o dependuraram na cruz, as multidões olharam de longe. Não se aproximaram para enfrentar os soldados, que eram minoria. As multidões são covardes. As multidões são frouxas. As multidões compostas de maioria são como boiada. Elas vão para onde der na mente, der na cabeça de alguns que pujam a multidão. Então não há ilusão com as multidões. Jesus não se iludiu com as multidões. Pelo contrário, aqui Jesus de Mateus, ele chega a identificar problemas das pessoas que compõem as multidões. Um tipo de pessoa é aquela semelhante ao terreno de beira de estrada, onde cai a semente, mas logo vêm os pássaros e comem. E o Evangelho chega a dizer que muita gente, há pessoas que são assim. Elas são um terreno duro. Nada do que caia nelas penetra. Ganha profundidade, ganha subjetividade, ganha consciência, ganha alma. Ou ganha coração, como diz o povo, como diz a tradição popular. São superficiais. Vem o mal, que o Evangelho chama de maligno, e logo elas se afastam. São pessoas que se afastam porque são superficiais. As sementes do reino não as atinge profunda e subjetivamente. E há outras que, por não terem raízes, a palavra não encontra raízes nelas, elas logo são joguetes de quaisquer coisa que as afaste dos caminhos. E há outras que são como espinhos. Elas têm um monte de outras coisas para cultivar nas suas vidas. E não deixam espaço no seu subjetivo, na sua alma, para a palavra do reino que Jesus veio trazer. Do reino de igualdade, do reino de justiça, do reino de amor, do reino de dignidade, do reino onde ele reina, onde ele quer reinar. Então aí as pessoas que são do tipo terreno cheio de espinhos, tem lugar mais para os espinhos, para as coisas ruins, do que para a palavra do reino. Mas há aquelas que são muito semelhantes à terra boa, à terra fértil, à terra que acolhe as sementes e que produz muitas sementes por grão semeado. Que produz muitos frutos, digo melhor, por grão semeado. Ora, o evangelista e a comunidade de Mateus viviam há centenas de milhares de anos após a fase de catagem das sementes e dos frutos da terra. Já conheciam o arado, já conheciam a enxada, já conheciam as ferramentas de cultivo da terra. Então o evangelista sabe muito bem que essa questão da terra é uma questão de cultivo,
de intervenção pessoal, da pessoa ela mesma cultivar-se, abrir-se, afastar os espinhos, quebrar as pedras que endurecem o terreno, que endurecem as pessoas, que as tornam frígidas para o crescimento da palavra do reino. É uma questão das pessoas se cultivarem. É uma questão das comunidades cultivarem as pessoas. É uma questão da fé se cultivar. Então, creio que nesses dias de crise que nós vivemos no Brasil e vivemos no mundo, este evangelho é um grande alerta profético. Primeiro, com relação às multidões. As multidões que muitas vezes vão sem rumo, sem cabresto, sem projeto, sem proposta, até sem estrada, para qualquer direção. Muitas vezes até para a direção, as piores direções possíveis, desde que por alguns momentos se sintam relativamente seguras. Então, não dá para acreditar no que as multidões dizem, no que a grande maioria diz. Porque elas podem ser sufocadas pelos espinhos, elas podem ser compostas por pessoas endurecidas, rígidas, que não têm sensibilidade para o bem, para a palavra do reino, para o reino que quer germinar abundantemente na vida das pessoas. Então é preciso aprofundar no meio da multidão as pessoas que se dispõem a se cultivar e a serem cultivadas. Se cultivarem a si mesmos, ajudarem a cultivar as sementes, ajudarem a cultivar o reino, ajudarem a cultivar a palavra do reino, para que as multidões mudem. Mas as multidões em si, por si, elas não mudam. É preciso encontrar aquelas que realmente se deixam cultivar. Esse é o grande desafio hoje. Hoje é o grande desafio. O mundo está em perigo. O Brasil está em perigo. Nós corremos sérios riscos, inclusive de extinção da humanidade no planeta Terra. É preciso que urgentemente nos sensibilizemos como terra fértil, como terra boa, para cultivarmos as sementes que caem em nós, porque elas estão aí. Elas são germinadas. Nós podemos nos germinar a nós mesmos e nos germinar uns aos outros, para que o reino de Jesus cresça abundantemente em nós. A bênção que eu deixo aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.